Ora, muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Percurso Alfa. Hoje, com uma convidada que já conheço há mais de 20 anos, tem um percurso onde a palavra mudança pode caracterizá-la no bom sentido. Já empresária, mas ainda muito cedo, desde muito cedo, ligada ao desenvolvimento pessoal, e hoje já é professora de meditação. Carla Neves. Carla, conforme eu disse, nós já nos conhecemos há muito tempo e para as pessoas te conhecerem um pouco melhor, gostava que contasses um pouco da tua história nesta área de desenvolvimento pessoal, nesta área da meditação e a experiência que tu tens, ou seja, em ti e nas empresas. Ou seja, o teu contacto, a tua ligação desta área da meditação com empresas, com as empresas. Mas gostava principalmente que contasses um pouco da tua história para nós conhecermos um pouco melhor. Nós, as pessoas que nos estão a ouvir, te conhecerem um pouco melhor. Sim. Então, em primeiro lugar, obrigada por este convite. Não sei se sou professora de meditação. Eu, neste momento, ou seja, classifico-te como. Pronto, mas esforço-me por partilhar essa prática que já me acompanha há muitos anos com os outros, porque acredito no benefício dela. Então eu comecei a minha história. É engraçado, quando estavas agora a falar da tua história, fez-me lembrar de um ensinamento budista que a gente diz que existe a dimensão histórica e a dimensão suprema. Então, a dimensão histórica é a nossa história de vida, não é? E a dimensão suprema é algo que nós somos para além destas histórias que vamos acumulando, não é? Nas nossas personagens. Então, eu já tive várias personagens, não é? Já falaste um bocadinho da mudança e realmente eu já fiz algumas mudanças dentro da minha vida, mas há uma busca interior que está em todas essas personagens, que acompanha toda a minha história. Desde que eu me conheço, muito pequenina, havia uma busca por algo que está para além das coisas que este mundo me pode trazer, não é? É algo que é dentro, é uma paz, talvez. Acho que todos nós buscamos algo que não sabemos o que é e isso traduz-se bem na palavra paz. Então eu comecei muito novinha, com 13 anos, quando encontrei um caminho espiritual franciscano e que me formatou com 13 anos e sem a liberdade que há hoje, não é? Foi tudo muito fácil, eu aceitei, identifiquei-me e esse caminho, de certa forma, conduziu-me, durante a minha vida, numa busca por um bem-estar interior e por um sucesso que está para além do sucesso exterior que nós tanto nos esforçamos neste mundo. Mas fiz um percurso paralelo, eu fiz esse caminho mais interior de irmandade, de paz e bem, que é o que define o caminho franciscano, e ao mesmo tempo eu estudei, eu fui para a faculdade, eu trabalhei numa empresa e eu levava esses dois caminhos em paralelo, sempre com uma consciência de que este caminho interior ajudava-me profundamente neste outro. Então, este caminho de buscar a paz sempre me ajudou no meu emprego, nas minhas relações familiares e esse caminho foram muitos anos, foram 30 e muitos anos. E ao fim desse tempo eu encontro a segunda mudança, que é eu encontro um caminho budista, que me traz uma visão diferente do que é a meditação. A meditação que eu praticava era muito pai, estou aqui, o que é que queres que eu faça? É uma visão cristã, não é? E quando encontrei o budismo, eu aprendi que
tudo acontece dentro da nossa mente e tudo pode ser transformado lá. Então eu senti grande afinidade com a meditação do ponto de vista budista e fui estudar. Estudei alguns anos numa tradição budista, budismo mais aprofundado, e pratiquei. E nesse momento da minha vida surge a oportunidade de eu ter a minha própria empresa, juntamente com 2 sócios que me convidaram para participar desse projeto. E então acontece, o meu primeiro contacto de meditação nas empresas não acontece do ponto de vista de a professora que vai dar a meditação, mas acontece do ponto de vista de a praticante de meditação que tem uma empresa e aplica tudo aquilo que está a aprender na sua própria empresa. Há 2 pilares na meditação, que é parar e olhar profundamente. E essa quietude, essa capacidade de parar e olhar profundamente para mim própria e para tudo o que está ao meu redor, deu-me a oportunidade de perceber o quão importante é o bem-estar em cada ser para além dos objetivos empresariais. A importância de um sucesso interior em cada pessoa. E então eu fui aplicando. Eu estudava, na altura, livros budistas e praticava a meditação, e depois eu pegava nos ensinamentos e tomava como determinação para mim mesma, porque havia, nesse estudo acompanhado que eu fazia, havia uma parte final em cada aula de meditação que era a prática subsequente, que é, ok, eu recebia o ensinamento, eu meditava sobre ele e depois havia a prática subsequente. Como é que eu aplico isto no meu dia-a-dia? Porque se não for para praticar e para aplicar no meu dia-a-dia, para que é que serve realmente o ensinamento, não é? Então eu pegava na prática subsequente e eu olhava para a empresa e para os objetivos dela e para as pessoas que trabalhavam comigo e ia aplicando. E tive sucesso a nível de... separando aqui sucesso, não é? Claro, a empresa foi tendo os seus sucessos do ponto de vista económico, mas este sucesso que eu me refiro é muito mais um sucesso de ter boas relações e pessoas felizes naquilo que estão a fazer, porque nós passamos 8 a 10 horas por dia ligados a um projeto que é uma empresa, e se nessas 8 ou 10 horas formos infelizes, estamos a desperdiçar metade da nossa vida. Completamente. Depois, se nós pensarmos que outras 8 horas passamos a dormir, é terrível ver a vida a escorrer pelas nossas mãos, não é? A correr não sei para onde, para alcançar não sei o quê, que depois não podemos levar, porque tudo fica. Então, essa foi a minha primeira experiência. Claro, à medida que fui estudando, fui praticando, fui recebendo ensinamentos novos, surgiu a oportunidade de eu própria ensinar meditação. Não comecei com as empresas, comecei com pequenos grupos, em meditações pequeninas de meia hora, pequenas práticas na hora do almoço, pausa para meditar. Exato. Depois também surgiu a oportunidade de meditações individuais, 1 para 1, e as meditações com empresas fez-me sentido porque eu vinha desse mundo. Pois. E aí nasce então esta ideia de eu própria também adquirir mais competências a nível de meditação, algumas formações, e poder hoje levar sobretudo a minha experiência. Porque mais do que levar as técnicas, não é? Claro. Levar a minha experiência e o exemplo, e poder transmitir isso nas empresas, que é tão importante o sucesso do ponto de vista financeiro ou económico ou dos projetos que nós estamos a desenvolver, do que o sucesso interior de cada pessoa. Por esse motivo é que metade da nossa vida está lá, e se essa metade for uma metade infeliz, em que conseguimos
os sucessos profissionais, económicos e financeiros, mas não somos pessoas felizes, estamos a desperdiçar a nossa própria vida. E é isso. E é assim aqui estou, e por isso é que tu me estás a convidar para falar contigo. Tu falaste ainda há pouco, agora, na meditação, parar e olhar profundamente. Sim. E eu gostava que falasses um pouco mais disso. O que é isso? Parar. E o que é isso de olhar profundamente? Ok. Então, há uma pergunta que me fazem algumas vezes, que é a diferença entre meditação e mindfulness. Pois. Então, há muita confusão com a meditação e depois, hoje em dia, há o Google e há muitas respostas. E então é terrível, porque muitas vezes estamos a receber informação contraditória. Claro. Então, os pilares da meditação é parar e olhar profundamente, e aí nós podemos encontrar os dois, esses caminhos, não é? O mindfulness, ou a plena atenção, a plena consciência, e depois a meditação. Parar é aquilo que eu acho que neste mundo ocidental onde nós vivemos é mais difícil para todos nós, é parar. Se nós olharmos, e eu como meditadora, não é? Quando paro e olho ao meu redor, eu só vejo pessoas a fazerem mais que uma coisa ao mesmo tempo e não conseguem parar. Mas parar para não fazer nada. Parar. Isso é quase inconcebível. Parar. Então, mas eu preciso de parar. Mas não é só parar fisicamente, parar o meu corpo, mas também parar o meu mestre. Ele chama-lhe rádio ininterrupto de pensamentos, que é este nosso pensamento que está sempre a trabalhar. Pois. E porque nós temos muitos estímulos, o nosso mundo ocidental está muito desenvolvido a nível de tecnologias, então temos smartphones que nos conseguem trazer, neste momento, o que está a acontecer no mundo das notícias, o que está a acontecer no nosso WhatsApp, o que está a acontecer no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso e-mail, nos nossos e-mails, porque temos mais que uma conta, e então é um estímulo total a que a nossa mente esteja a trabalhar e ao mesmo tempo atenta às notificações e ao mesmo tempo, e é terrível, porque este rádio não para, não é? Está sempre a trabalhar. E como é que podemos olhar profundamente para algo se eu não parar? Não é? Como é que eu olho profundamente para alguma coisa? Como é que eu olho profundamente, por exemplo, para o meu estado mental neste momento, se eu não parar? Se eu agora nos perguntar como é que eu estou, se a minha mente estiver em 1000 coisas, eu não tenho tempo para olhar para o sentimento ou para a sensação que está neste momento em mim. E como não tenho tempo, eu vou acumulando stress no meu corpo, ansiedade, irritação, porque eu nem me apercebi que isso está a acontecer, porque a minha mente está num looping, sempre. Então, é algo muito simples e muito difícil de fazer, é eu ter a capacidade de parar, corpo e mente, não é? Quando eu digo parar corpo e mente, as pessoas vão dizer assim, isso eu não consigo, meditação não é para mim. É o que me dizem a maior parte das vezes. Não, isso eu não consigo, meditação não é para mim. Claro que o rádio continua a funcionar, só que eu não estou a segui-lo. Okay? É como quando nós estamos numa divisão da casa e estamos a fazer alguma coisa e na divisão ao lado está a televisão ligada. Exato. E eu até consigo reconhecer pela voz quem é o jornalista que está a falar ou assim, mas eu não estou a seguir aquilo que ele está a dizer, eu estou focada no que estou a fazer. Então, quando nós paramos, claro que eu não consigo desligar o rádio, ou não consigo logo, quando a prática começa. Mas eu posso saber que o rádio está a funcionar e não estar a seguir os pensamentos que me conduzem sempre para o futuro e para o passado, para o futuro e para o passado. Então, quando eu paro, eu trago-me para o momento presente.
eu trago a minha consciência para o meu corpo e trago a minha consciência para este momento que é aqui e agora. O rádio está a funcionar, mas eu estou presente. Então, porque eu estou presente, eu posso olhar profundamente. E então, olhar profundamente, nós podemos incluir olhar profundamente, por exemplo, para as sensações que estão presentes no meu corpo, olhar profundamente para aquilo que eu estou a fazer. Eu pego no copo de água e posso olhar profundamente para a água e pelo simples ato, por exemplo, de a beber. E porque eu estava lá, eu senti o sabor da água, e eu senti a frescura da água dentro do meu corpo, e eu estive atenta a todas as sensações. Então isto é plena atenção ou mindfulness. Parar e olhar profundamente. Depois podemos olhar profundamente para ensinamentos. Por exemplo, eu posso olhar profundamente para a gratidão, para o amor bondoso, para a generosidade, para a compaixão. E então a isso já se chama meditação. Então, elas não são separadas. É como se a mente atenta à respiração e ao momento presente fosse a primeira parte da meditação e depois na segunda parte da meditação eu misturo a minha mente com objetos virtuosos que me ajudam a desenvolver paz, ou quietude, ou mais paciência, ou mais compreensão, ou mais amor. Eu paro, olho profundamente e misturo-me com esse objeto. E, para terminar, só um rodapé. Ouço muitas vezes as pessoas a dizerem-me que não são capazes de fazer isso. Meditar não é para mim. E eu gosto de dar este exemplo. Quando nós temos uma preocupação, algo que surgiu, algum problema que surgiu na nossa vida, nós acordamos de manhã com esse problema e andamos o dia todo a mastigá-lo. Okay? Eu paro para tomar café e estou a tomar café com o problema. Eu paro, estou a fazer algo no computador e ao mesmo tempo a minha mente está no problema. Então, se eu sou capaz de misturar a minha mente com o problema por X tempo, Exato. E isso me produz ansiedade, stress, angústia, medo, eu também sou capaz, porque o processo é similar, de misturar a minha mente com quietude, com compreensão, com paz, e isso me vai trazer bem-estar. Todos somos capazes. É só aplicar o mesmo esforço. E é terrível, porque quando aplicamos esforço para pensar em algo negativo, não há esforço, a mente vai lá. Pois, essa era onde eu ia agora. Então, mas como é que nós, seres humanos, temos uma facilidade enorme para pensar em problemas, algo que nos traz algo de mau, mas para pensar em temas mais atrativos emocionalmente é complicado. É a força do hábito. E então, se nós olharmos para a nossa educação, para a minha geração e para a tua, que já é a seguir à minha, e se olharmos para a nossa geração, nós vemos que fomos treinados, não é, por hábito, a buscar objetivos fora de nós, a buscar sucesso, a buscar a felicidade fora, mas é tudo em sucesso, ou ser o melhor nisto, ou tirar as melhores notas, ou ser o melhor no desporto, ou conseguir aquelas férias, ou sempre objetivos fora. E então, tudo coisas que implicam esforço exterior nosso e que depende de condições exteriores. Ora, essas condições estão em constante mudança. Não há neste mundo condições fixas. As coisas mudam e então surge, quando eu não consigo alcançar aquele objetivo, surge stress. Quando eu não consigo alcançar, ou quando alguém me critica, surge raiva, ou quando há algo que eu tenho ansiedade para fazer, surge medo. E então, por força da nossa vida rápida e sempre focada fora de nós, sempre fora,
faz com que a gente esteja muito sujeitos a essas oscilações negativas e elas têm muito impacto. Isso criou um hábito, é um hábito mental. Então, se eu durante 20 anos treino ansiedade, stress, medo, mágoa, raiva, a minha mente nutriu essas sementes Exato. durante muito tempo, agora basta cair uma gotinha de água e essa semente está lá. Como por norma, na nossa educação, não temos educação emocional, não aprendemos a lidar com os nossos sentimentos, não aprendemos a escolher os sentimentos que queremos desenvolver, não é? Aquelas sementinhas que são as sementes do bem-estar, não é? De eu ser capaz de nutrir a minha semente de paz, de quietude, de bem-estar, essas sementes precisam de muito mais esforço. Então elas demoram mais tempo a surgir. Elas precisam que eu vá lá, que arranje a terra, que ponha um bocadinho de adubo, que regue todos os dias, para que a força do hábito faça com que elas surjam com a mesma espontaneidade na nossa vida. Então, quando eu comecei a aprender meditação, havia uma frase que eu ouvia muito, que era: precisamos de nos treinar nos bons hábitos, da mesma forma ou pelo mesmo tempo que já treinamos nos maus hábitos mentais, de modo a que seja espontâneo. Então, é só fruto de causas e condições que nos envolveram ao longo do nosso desenvolvimento, quer físico, quer emocional, e somos pessoas que alimentam muito mais o stress e a negatividade. Pegando nisso, ligando isso às empresas, sim, e pegando no exemplo da Marta de há pouco, ou seja, hoje tenho um número imenso de tarefas para fazer. Sim. De há pouco. Nós antes do podcast estivemos a fazer uma meditação e então veio à baila o stress, não é? E então, pegando no exemplo da Marta, chego à empresa e eu hoje tenho muita coisa para fazer. E eu já estou aqui a estressar com isso, com o facto de se consigo, se não consigo, não é? Se vou demorar muito, vou demorar pouco tempo. E como ela, acontece a milhares de pessoas todos os dias que têm muitas coisas para fazer. Nesse sentido, como é que uma pessoa, porque isso, ou seja, gera stress, ansiedade, ou seja, tu estás ali um dia a fazer as tuas tarefas, tu só no fim de fazeres aquelas tarefas é que te vais sentir, pronto, olha, consegui, que alívio. Mas no dia a seguir é outro dia, e no dia a seguir é outro dia, e as tarefas não param. Como é que uma pessoa que efetivamente tenha dias e dias sempre nesse stress de ter muitas tarefas para fazer, o que é que ela pode fazer com a meditação? Ou seja, o que é que tu aconselhas nas empresas as pessoas fazerem para acalmar este stress e ansiedade? É uma boa pergunta. Agora há bocadinho, quando conversava com a Marta, eu dizia aquilo que toda a gente diz, e ela disse-me, isso é fácil faz sentido e parece fácil, na teoria. Pois. Que é fazer uma coisa de cada vez. As tarefas mundanas, ou seja, as coisas deste mundo, são intermináveis, infindáveis. Elas nunca vão terminar. Por si só, uma empresa tem sempre trabalho. Okay? A não ser que feche. Quando deixa de ter trabalho, fecha. Então, a meditação o que é que traz? Traz uma consciência de que este tempo que eu estou na minha empresa a trabalhar não é separado do resto do meu tempo, não é? A minha vida está a decorrer a cada momento, está a decorrer agora. Se eu estou na empresa a fazer planos para amanhã, porque amanhã terminam os prazos, amanhã é que eu vou estar bem, vai acabar os prazos, eu entrego tudo, eu não me estou a permitir viver este tempo que vai de hoje até amanhã. Claro. E há uma brincadeira que eu costumo dizer, e já disse para vocês, é que nós somos como iogurtes, okay? Temos prazo de validade, só não temos a data da validade escrita na tampa, e então nós não sabemos quando é que este prazo termina, mas pode ser amanhã.
Se eu vou correr de hoje para amanhã, eu estou a correr para o fim da minha validade e não aproveitei o único tempo que eu tinha, que era hoje. Então, a meditação traz-nos este olhar diferente para a minha empresa e para aquilo que eu faço, que é, sim, eu preciso, não é? Porque é um modo de vida que eu escolhi para a minha subsistência, para ter dinheiro para comer, beber, fazer as minhas coisas. Eu preciso deste emprego, mas em primeiro lugar eu preciso de viver. Eu preciso de estar presente na minha vida. E a minha vida não acontece nem nos assuntos que foram já feitos ontem, que já passou. Eu não posso ir lá mudar a minha vida naquele momento. Claro. Eu não me posso tornar mais feliz ontem. Okay? Nem acontece no dia da manhã em que eu vou terminar estes processos todos e finalmente vou poder relaxar e ser feliz. E isso é uma utopia, porque amanhã chegam outros processos. Pois. Okay? Então, a primeira ajuda que a meditação traz é uma compreensão profunda. É eu olhar profundamente para a vida que está a acontecer agora. E hoje eu tenho 24 horas para viver a minha vida. E eu tenho que viver a minha vida nestas horas, neste momento. Então eu tenho que estar disponível para a vida que está a acontecer neste preciso momento enquanto eu faço esta tarefa. E isso é uma consciência. Claro que quando nós começamos a meditar, eu ouço isto e digo aquilo que a Marta disse. Na teoria faz sentido, mas depois na prática, pois eu tenho que ouvir muitas vezes, eu tenho que contemplar muitas vezes. Por isso, nos ensinamentos budistas, Buda disse que há 3 sabedorias. A primeira é a sabedoria de ouvir, a segunda é a sabedoria de contemplar e a terceira é a sabedoria de praticar. Então, a meditação nas empresas não é diferente da meditação fora das empresas. A primeira sabedoria é ouvir, e eu preciso de ouvir isto muitas vezes. Uhum. E se todas as semanas eu tiver alguém que vem à minha empresa e que me diz: calma, não desperdice o dia de hoje com a pressa de chegar ao dia da manhã, porque a vida só acontece no momento presente. Está a acontecer hoje. Não deites fora as tuas horas de vida de hoje. Vive, está presente nelas. Toca a vida no momento presente. E eu preciso de ouvir isto muitas vezes, porque no automático eu vou estar sempre preocupada com o dia da manhã, que é os prazos. Claro. Então, ouvir muitas vezes é a primeira sabedoria. Depois, contemplar. Contemplar é: isto faz sentido para mim? E a Marta disse: faz sentido, mas depois na prática, ok? Faz sentido. Nós ouvimos e, ok, não é estranho e eu realmente entendo que eu tenho um monge amigo meu que diz: corres para onde? Para os braços do Senhor da Morte? E eu entendo que às vezes eu corro para os braços do Senhor da Morte, porque eu parece que estou a correr dia após dia em busca de algo, e parece que na nossa mente há um chip que diz: mais um dia. E ele diz-me assim: menos um dia, ok? É menos um dia. Então é importante eu estar presente neste dia. Esse é o primeiro passo. Depois temos a meditação, que me ajuda a fazer estar presente em cada tarefa, libertando esse rádio que me diz que eu tenho mais 20 tarefas para fazer. Imaginem que nós não éramos os donos da nossa agenda e temos alguém fora de nós a dar-nos uma tarefa de cada vez. Exatamente. O Pedro dizia há bocadinho: no final do dia, se aquela pessoa que está a gerir o meu trabalho me tivesse dado 20 tarefas para fazer e eu tivesse conseguido cumprir as 20, eu ia sentir uma sensação de satisfação, não é? Porque consegui cumprir 20 tarefas. Mas porque sou eu que tenho as 20 tarefas na minha agenda para fazer e sou eu que as tenho que gerir, eu vou gerando... são mais 20 tarefas. Vou gerando stress. É só mais uma de cada vez. Então, a prática da meditação traz-nos essa consciência de fazer uma de cada vez. Depois cada um tem que encontrar os seus métodos, as suas ferramentas. É a tal prática subsequente. Comigo, quando eu comecei, há uns bons anos atrás,
E eu estudava isso, eu ouvia, depois eu contemplava, faz sentido, e eu pensava, e agora como é que eu posso aplicar isto no meu dia-a-dia? E eu lembro-me que na altura eu costumava trabalhar no meu computador com uma folha de Excel para cada serviço, todas abertas, o Word aberto, o e-mail, o Outlook aberto, o Facebook aberto, e não havia mais redes sociais, porque senão também lá estariam, e eu pulava de página em página, não é? Porque tinha muito que fazer e tinha que fazer aquilo tudo num dia. E então eu estabeleci para mim, eu vou abrir um documento de cada vez, eu vou terminar o que tenho que fazer nesse documento e depois abro o outro. E no início é um treino. No início é eu a querer fazer isso e a minha mente a dizer-me, mas vai só ver aquilo para ver se é urgente. Mas vai ver só... Não, Carla, vais ver só o que está aberto. E vais fazer só isso. E então era eu de mim para mim. Okay? Então no início foi difícil. Quando dava por mim no automático, já tinha lá o Facebook ligado ou já tinha outra coisa e foi difícil. Mas, como tudo, a minha mente com o treino começou a gostar de ter só uma coisa aberta. E depois começou a fazer uma coisa de cada vez. E o que gera muito menos stress, muito menos ansiedade e o resultado final, não é? Do ponto de vista da empresa é o mesmo, porque as coisas aparecem feitas, mas do ponto de vista interior meu, claro, é muito mais benéfico, porque eu fiz com muito mais bem-estar, não é? Com um sentido de presença naquilo que estou a fazer, muito mais consciente. Então, a meditação nas empresas é como a meditação fora das empresas, é para nos ajudar a entrar em contacto com a vida que está a acontecer e estar presente nela. Então, por exemplo, uma estrutura, uma organização, uma empresa que inclua a meditação, não é? Para os funcionários, por exemplo. Tu achas ou acreditas, acredito que sim, não é? Mas bom, que efetivamente pode contribuir para o desenvolvimento da organização? Ou seja, para o dito sucesso. Ou seja, apesar de serem situações distintas, não é? Porque uma coisa é o sucesso no mundo mundano, que é o financeiro, o material, outra coisa é o sucesso na meditação, que é a paz interior, mas achas que isto pode ajudar a desenvolver e a atingir o dito sucesso das empresas? Primeiro, não são separados. Não são separados. Sim. E essa ideia de ser separado é que estraga a aproximação ou que afasta as pessoas deste caminho, porque eu acho giro quando as pessoas vêm meditar comigo e depois terminam a meditação e pronto, agora vamos à vida. Okay? É como se a meditação não fosse vida. Ou seja, eu estive a viver aqui durante uma hora e meia, uma personagem, agora vou sair desta personagem e vou para a minha outra personagem. Agora vamos à vida. Então, primeiro não são separados. E se eu fizer aqui dar um pequeno exemplo prático, acho que é mais fácil do que estar a explicar. Imagina que tu tens um daqueles contratos aqui na empresa fantásticos, ok? E que era tudo aquilo que tu querias e que a tua empresa consegue alcançar aquele nível de sucesso que é aquele que tu tens em mente para a empresa. E ao mesmo tempo, imagina que acontece alguma coisa muito má, por exemplo, com o teu filho. Vou buscar assim algo que seja pesado, que seja fácil para tu chegares lá. Tu recebes um telefonema e o teu filho teve um acidente ou foi internado ou qualquer coisa. Diz-me, o sucesso que estás a ter neste momento na tua empresa, ele consegue libertar-te da angústia que tu sentes quando tens o... Claro, não. Sim. Não. Claro. Então, todo o sucesso, todo o bem-estar que a empresa te possa dar naquele momento, ele automaticamente não tem poder nenhum sobre a angústia que tu sentes, não é? No momento de dificuldade. Então, aprender a lidar com os momentos de dificuldade dentro de nós e aprender a gerar quietude, paz interior, bem-estar, compreensão,
é a base para o sucesso. Porque o sucesso por ele próprio não pode dar-nos felicidade se eu não tiver paz, bem-estar, quietude, não pode. Por isso é que nós conseguimos ver exemplos no nosso mundo de pessoas que conseguiram atingir sucesso e podemos dizer sucesso financeiro ou sucesso a nível de imagem, não é? E que depois se suicidaram. Ok? Porque este sucesso que nós falamos, que é exterior, que não vem de dentro, que depende de causas e condições fora, ele muda. Então não é separado. Então a meditação o que me traz é a capacidade de lidar com todas as emoções que surgem de dentro de mim. E com essa capacidade de conhecer-te a ti mesmo, não é? Sabe quem és, aí sim eu posso lidar com os sucessos que vão surgindo. Então, não são separados porque este caminho interior da meditação é uma ferramenta para eu não me tornar dependente de uma forma assim mais clara. É eu desfrutar de tudo o que chega até mim sem ser dependente de tudo o que chega até mim. Por exemplo, tu podes desfrutar de um momento bom aqui na empresa, mas tens que estar preparado para o momento mau que vem a seguir. Perder um cliente, alguma situação algum problema com alguma empresa que te afete, algum erro de algum funcionário que prejudique a empresa. Então tu podes lidar da mesma forma com ambas as situações, que é o momento bom que chega até mim, esse sucesso que vem, eu desfruto dele, ok? Traz-me alegria momentânea, um prazer momentâneo, uma satisfação momentânea, é bom, eu desfruto, com a mesma habilidade que eu também lido com o momento menos mau que está a chegar até mim, ok? Ele traz-me talvez uma necessidade de corrigir algo que fiz errado, uma oportunidade para melhorar, uma ferramenta para eu para a próxima vez agir de forma diferente, e isso é equilíbrio, é um equilíbrio emocional dentro. Então, pessoas equilibradas têm mais possibilidade de gerarem empresas do sucesso do que pessoas desequilibradas. A meditação pode sempre ajudar. Estavas a falar agora de equilíbrio e de uma pessoa saber lidar com os bons momentos e os maus e termos equilíbrio. Ainda há pouco tempo, numa conversa, disseram a mim que mas isso é uma pessoa sem sal. Eu não soube o que lhe responder, tipo... Respondias assim, é sem sal e sem açúcar. Eu fiquei tipo, sem sal, sim, não vives as coisas com intensidade. E pronto, está bem. É porque é. Sem sal e sem açúcar. Não é isso, nem é sem sal nem é sem açúcar. O nome que nós damos, pronto, é uma linguagem um bocadinho mais do mundo da meditação, é equanimidade. Então, equanimidade é uma pessoa que lida de forma igual com aquilo que lhe chega, mas de uma forma amorosa. É algo bom. Simplesmente não perde o equilíbrio. Não é que tu não desfrutes, tu desfrutas das coisas que te chegam da mesma forma que tu lidas, porque se não for assim, e se tu olhares para uma pessoa que vive de uma forma muito intensa. Uma emoção positiva, olha para ela no momento em que aconteça algo mau e tu vê que ela vive de uma forma muito depressiva, a emoção negativa. Claro. É uma pessoa sem equilíbrio. E agora eu pergunto a ti e à pessoa que te disse isso, quando tu estás num momento da tua vida que precisas de recorrer a alguém, tu procuras no teu leque de amigos que tipo de pessoas? Equilibradas ou desequilibradas? Claro, equilibradas. Se pudesses, estás na posição de chefe ou de dono de uma empresa, se tivesses que trabalhar numa empresa em que tinhas que procurar, em que olhavas para a pessoa que estava à frente da empresa e pudesses escolher, tu querias uma empresa em que o teu patrão ou diretor
fosse uma pessoa equilibrada ou desequilibrada? Claro, equilibrada, sem dúvida, não é? Dá estabilidade. Está aí a resposta. Por acaso, na altura, não me lembrei dessa, mas está bem aplicada. Mas pronto, enfim. Eu agora, como falaste disso, eu lembrei-me e realmente está aí uma boa resposta que não é questão de ser sensal ou não, é uma questão de equilíbrio, não é? De equilíbrio. E isso e agora o exemplo da empresa. Isso numa empresa acho que é fundamental. Não só para quem gera, não é? Mas para quem gera o equilíbrio acho que é fundamental para o sucesso. Uma empresa a passar por um momento muito bom e os funcionários todos eufóricos e o diretor a dizer calma, ok? Vamos desfrutar deste momento, mas outros momentos virão, não é? E uma empresa a passar por um momento caótico e o diretor a dizer vamos ter calma, e a palavra em sânscrito é anicca. Anicca, impermanência. Já isto passa? Pois. E às vezes tudo o que nós precisamos de receber naquele momento é confiança de alguém que diz calma. E falo nisso na empresa, mas no nosso dia-a-dia é igual. Nós, quando precisamos do apoio de alguém, nós buscamos alguém que nos traga o quê? Confiança, estabilidade. Sem dúvida. Não aquela pessoa que vai saltar de uma emoção negativa para uma positiva em 2 segundos e nós não temos onde nos segurar, não é? Então fazem falta neste mundo pessoas que tenham essa capacidade de manter o equilíbrio. Thich Nhat Hanh, que é o mestre da tradição onde eu estou agora a praticar, ele dá um exemplo muito bonito, que é... ele é refugiado do Vietnã, na altura da guerra de Vietnã, e nessa altura ele refugiou-se em França e ele conta algumas histórias. Durante a guerra havia muitos refugiados que fugiam nos barcos, não é? Saíam de Vietnã nos barcos a fugir da guerra para ir para outros países. E é aqueles barcos com capacidade para 50 pessoas que levavam 500, não é? Pois. Se esses barcos tinham o azar de no alto mar apanhar alguma tempestade, a probabilidade de aquele barco e as 500 pessoas que estavam lá dentro se salvarem dependia do equilíbrio do barco, da estabilidade. Ora, quando a tempestade chega, todas as pessoas ficam desequilibradas e o movimento delas e o medo delas dentro do barco faz com que o barco tombe. Então ele dizia, bastava uma pessoa dentro desse barco, equilibrada, que fosse capaz de manter a paz nas outras 500 para a tempestade passar e o barco chegar a bom porto. A nossa vida é o barco. Okay? E este mundo muitas vezes tem tempestades. E se nós conseguirmos manter o equilíbrio no momento das tempestades, nós levamos a nossa vida a bom porto. E se nós não tivermos essa capacidade de equilíbrio, nós afundamos juntamente com todos que estão à nossa volta. Então vós, como empresários, numa empresa de contabilidade, também sabeis isso. Quantas empresas vão ao fundo porque não há equilíbrio por parte daquelas pessoas que estão à frente e que não conseguem levar a bom porto a sua empresa no momento de tempestade, no momento em que as coisas não estão bem. Porque quando estou bem, claro, quando está a maré serena, o barco flui. É só içar a vela e ele vai. O problema é quando as coisas correm menos bem. E aí faz toda a diferença uma pessoa praticante de meditação. Faz toda a diferença uma pessoa que seja capaz de parar nesse momento de tempestade, olhar profundamente e levar quietude para aqueles que estão a trabalhar consigo. É fundamental. Mas isto não devia ser um part-time. Claro. Okay? Não deveria ser uma prática que eu faço 1 hora por semana. Não, deveria ser eu 1 hora por semana recebo estas instruções e eu aplico a cada momento da minha vida. Eu trago este equilíbrio para o meu dia-a-dia. Eu quero ser uma pessoa equilibrada para poder guiar o barco da minha empresa, o barco da minha família, o barco da associação a que eu pertenço, o barco do meu grupo de amigos. Porque se nesse barco houver uma pessoa equilibrada, todos irão beneficiar. E eu acho que é este exemplo de Thich Nhat Hanh
Claro. demonstra bem o benefício que a meditação traz. Sim, sem dúvida. Depois aqui há uma questão que gostava de colocar, porque também é muito falada, porque pode-se achar que a meditação está ligada à religião. Não é? Ainda há muito essa associação. E isso pode ser um entrave para muitas empresas querem implementar a meditação nas próprias estruturas. Não queremos todo entrar nesta questão da religião, mas é possível implementar a meditação sem estar ligado a uma religião, que neste caso o budismo. O budismo, se é que se considera uma religião, pronto, é possível separar, porque há muita questão das empresas, a religião não é? É tudo uma questão de conceitos. Os conceitos têm o valor que a gente lhes dá. E então nós aqui no Ocidente já estragámos muitas palavras por causa do conceito que unimos, que associamos a essa palavra, não é? Então, de certa forma, nós temos um conceito de religião errado. Religião significa religar algo, não é? E, sinceramente, aqui no Ocidente há a ideia, ou há este conceito de a religião, que é uma ligação a um Deus, e esse conceito não existe dessa forma no mundo mais oriental, de onde nos chega este tipo de meditação. A palavra em vietnamita e em chinês usada é Tao, e Tao significa caminho, e então a meditação ou a plena consciência ou estes ensinamentos de plena consciência, eles são um largo caminho que nos libertam do sofrimento. E isso não precisa de ligação a religião nenhuma. Então, claro que eu sei que fruto da demasiada informação que nos chega, mais uma vez, e da nossa busca e destes conceitos que foram, ao longo dos tempos, foram adquirindo valores diferentes, nós aqui no Ocidente temos muito essa ideia de que tudo o que toque o caminho interior é uma religião e não tem que ser assim. Na verdade, o que é que a meditação nos traz? Traz a capacidade de me conhecer melhor a mim mesmo e saber quem eu sou. Eu comecei lá no início, hoje, na nossa conversa, comecei por dizer a dimensão histórica e a dimensão suprema. Quando tu perguntaste da minha história. Okay? Se religa a alguma coisa, religa a minha dimensão histórica, que é aquilo que eu sou hoje, com a minha dimensão suprema, o que é que eu sou por trás destas personagens todas que eu represento. E isso de tudo não tem que ser não tem que ter esse conceito pesado, não é? Pois. Que nós temos na palavra religião. Que às vezes até afasta. As pessoas afastam-se. Sim. Neste momento, por exemplo, se calhar não, mas as pessoas, ou seja, querem se afastar. Sim, é tudo uma questão de percepção errada. Okay? Por causa dos conceitos que nós criamos, temos uma percepção errada daquilo que verdadeiramente é este caminho. Então, se eu usar a palavra religião como da forma como tu me fizeste a pergunta, okay? Que é a forma como a maior parte das pessoas no mundo ocidental olham para essa palavra, religião, algo que inclui rituais e uma ligação a Deus ou a Buda, se eu usar essa linguagem, eu digo assim, não, de todo não é necessário ter esse caminho dentro de uma empresa. Claro. Mas se eu olhar profundamente para a palavra, que significa apenas religar, que não tem peso nem de rituais, nem de uma entidade fora a quem eu devo veneração, ou que não tem, se eu olhar para a palavra em si, para o que é que ela significa, religar, eu percebo que é apenas uma dimensão dentro de mim,
que eu desconheço, que é uma dimensão suprema, e este caminho de ensinamentos vai-me ligar a essa dimensão. Ou seja, vai fazer com que eu olhe para mim e perceba quem sou eu por trás da Carla, que é mãe, ou é esposa, ou é praticante de meditação, ou é professora. O que é que a Carla busca verdadeiramente dentro de si? Okay? Para além de tudo o resto que eu faço fora, não é? O que é que realmente eu quero? Isto é uma pergunta profunda, porque raramente a gente para olhar profundamente para nós e perguntar quem sou eu? Quem verdadeiramente eu sou e o que é que eu busco? E há uma resposta que nós damos quando as pessoas chegam à meditação, que é todos os seres, sem exceção, okay? Humanos e mesmo os bichinhos, todos os seres querem ser felizes e não sofrer. E é isso que nos move. Todos os dias quando sais da cama, okay? E tu, porquê? Vais em busca de quê? E tu dizes, porque tenho clientes para atender, porque tenho contabilidades para fazer, mas porquê? Vai lá mais fundo um bocadinho, mas porquê que tens que fazer isso? Porque tenho contas para pagar, porque tenho o meu filho na escola, mas porquê? Vai lá mais fundo um bocadinho. E se tu fizeres esse olhar profundo e fores lá mais um bocadinho, tu chegas à resposta. Porque quero ser feliz e não sofrer. E se chegares a essa resposta, ainda podes ir mais fundo. E o que é ser feliz e não sofrer? E aí tens que voltar a desvastar, porque há um olhar assim superficial sobre essa frase que diz que sofrer é estar doente, ou ter dores, ou partir uma perna, ou qualquer coisa do género. E que felicidade, ou ser feliz, é a minha empresa estar bem, e a minha família estar bem, e os meus estarem bem, não é? E depois eu digo, continua a olhar, para mais um bocadinho e continua a olhar e vai lá profundamente. E há bocadinho nós fizemos aquele exemplo, tu podes ter o maior sucesso, se o teu filho tiver um acidente, lá se vai a tua paz. Então o que é felicidade? É paz interior. A paz interior não vende num supermercado. Nem podemos mandar vir de Uber, nem está nas farmácias. Então, se eu não for capaz de gerar dentro de mim paz interior, a minha felicidade vai ser sempre anicca, impermanente. Vai andar sempre aos saltinhos mediante as condições exteriores. Então, a minha busca mais profunda é ser feliz, que é paz interior. E o outro lado, todos os seres querem ser felizes e não sofrer. O que é isso, não sofrer? Então, aquele olhar assim superficial vai dizer, então, olha, corra tudo bem, saúdinho é o que nós precisamos, não é? Mas aí eu digo-te, e quando tu estás triste, e quando acordas num dia que não sabes porquê, está tudo a correr mal, e quando alguém te diz aquela palavra que te faz com que sintas mágoa, isso é sofrimento. E o que é que nós fazemos quando temos esse tipo de sofrimento? Vamos tomar um café com os amigos para nós não pensarmos nisso, ou vamos um bocadinho para o TikTok, que aqueles vídeos são giros e a gente ri-se, fugimos. Mas porquê que nós fugimos? Porque neste nosso mundo ocidental nunca ninguém nos ensinou a lidar connosco próprios e com os nossos sentimentos. Então quando a gente diz o principal objetivo de todos os seres é ser feliz e não sofrer, ser feliz, alcançar paz interior, não sofrer, ter a capacidade de transformar os meus estados mentais negativos com compreensão, olhando para eles profundamente, em alegria, em paz, em bem-estar para mim e para os outros. E esse é o objetivo de todos os seres. Como não temos este entendimento profundo, corremos atrás de outro tipo de objetivos. Já nem sei qual era a pergunta, perdi-me, vês? Mas não interessa, porque realmente faz todo sentido o que estás a dizer, sem dúvida. E lá estamos a ter aqui uma aula profunda de meditação, isso é importante.
Perdi-me e fiz-te perder. Não interessa. Marta, tens alguma questão? Que é para ver se eu me lembro o que é que ia dizer. Marta está aqui em pulgas. Está aí a fazer a Marta para fazer uma questão. Tá, mas posso fazer. Queres? É só dar uma palavra e eu dou. A sociedade e o mundo está sempre em evolução. Há uns anos não se podia falar da parte espiritual, porque era muito ligada a outros conceitos. A minha questão é se nas empresas já existe abertura para haver a meditação, ou se é um caminho que ainda está a começar e se acredita que daqui a uns anos se possa ver com outros olhos. Sim, então, a vossa empresa é um exemplo, não é? Se alguma vez eu pensei partilhar meditação numa empresa de contabilidade. Eu julgo que estamos a chegar a um momento de... Primeiro, essa palavra evolução é terrível porque depende do ponto de vista de que nós olharmos para ela, não é? É assim, nós estamos a chegar a um ponto de evolução tecnológica e de condições de vida nesta parte do mundo, porque até isso nós olhamos para outro lado do mundo onde a miséria ainda é muito grande e há uma grande diferença, não é, na qualidade de vida, mas reportando a este nosso mundo que estamos a viver, aqui no Ocidente, vamos dizer assim, há uma evolução em tudo o que é exterior a nós, que é o mundo tecnológico, a qualidade de vida, termos ar-condicionado, telemóveis de última geração que permitem com que eu fale em segundos daqui para o outro lado do planeta. Vamos imaginar isso é uma evolução. Contudo, as taxas de depressão, de ansiedade, de sofrimento no nosso mundo são cada vez maiores. Então isso, a mim surge uma palavra contrária, não é? Desevolução, que é estamos a evoluir muito fora e a afastar-nos muito de nós dentro. Por tudo aquilo que eu já disse aqui, porque os estímulos de fora são muitos e nós não temos uma aprendizagem emocional para lidar com a frustração dentro. São coisas muito simples. Por exemplo, uma rede social. Toda a gente usa. Os miúdos estão dependentes. Quando vêm os likes, a autoestima deles e a alegria dentro deles sobe. Quando eles publicam alguma coisa que não tem nenhum, a angústia dentro deles é terrível. Ok? O sofrimento. E eles não sabem lidar com isso. Então, esta evolução. Agora, o que é que eu acho? Eu acho que estamos a chegar a um ponto em que há uma faixa da população, e eu sou um bocadinho suspeita para falar deste tema, porque como estou muito rodeada de pessoas ligadas à meditação, porque eu hoje em dia não faço mais nada, não é? E parece que é muita gente, mas eis que quando eu caio num evento social em que estão as outras pessoas, eu percebo, estou sozinha, não é assim tanta. Mas realmente estamos a chegar a um ponto em que há uma faixa que já percebeu que já alcançou tudo neste mundo que buscava e não é feliz. Pois. E é aí que essas pessoas, que até são pessoas de sucesso, começam a entrar neste caminho de aprendizagem emocional, meditação e outros, porque lhes falta algo. Eu digo sempre, falta sim, falta paz. E então, essas pessoas depois ajudam, ou seja, são um exemplo neste mundo, porque são pessoas famosas e são um exemplo porque elas vêm e dizem, eu sou praticante de meditação, eu sou um coach, e isso faz com que sirvam de exemplo, não é? para as pessoas a seguir, não é? E provavelmente pode ser que traga maior credibilidade, não é? A este tipo de práticas e que as empresas também percebam que há uma nova geração de pessoas que, muito mais do que alcançar sucesso financeiro e económico e
quer ser feliz, de verdade, não é? E vemos isso das duas formas. Vemos como uma questão de marketing, porque que giro, esta empresa tem meditação, e depois vemos mesmo como uma preocupação verdadeira de que eu gostaria que a minha empresa, o falso exemplo, não é? Eu gostaria que nesta empresa houvesse bem-estar enquanto as pessoas estão a trabalhar. Tenho esperança. Esperança é uma palavra cristã. De que no futuro haja mais empresas a seguir este caminho e que vocês possam ser o exemplo. Não é? Este trabalho que o Cristóvão está a fazer agora com os podcasts, não é? Que vai ser para divulgar. Com certeza vai chegar, porque vocês são uma empresa, vai chegar a uma série de empresas que, quem sabe, se inspiram e dizem: olha, eu também gostaria de proporcionar a mim própria e às pessoas que trabalham comigo um bem-estar, não é? Que irá com certeza ajudar na evolução da empresa. Sim. Há pouco falaste no lugar Paz e Bem, o lugar Bodhisattva também, seu nome, e gostava que falasses um bocadinho sobre esse espaço, como é que surgiu e o que é que acontece lá. Lá acontece muita paz. Eu vou já falar um bocadinho da história do lugar, mas não sei em que momento da nossa conversa eu falei de causas e condições, não é? Nós, dentro de nós, temos todas as causas. Nós temos causas, as causas são como se fossem sementes. São sementes que estão dentro de nós. Por exemplo, nós agora estamos aqui bem, estamos numa conversa tranquila, não é? Está agradável. Não posso dizer que eu ou tu, ou nós, estejamos a sentir raiva. Mas, se acontecer algo, quando terminar esta conversa, de difícil, é provável que a raiva surja. Então, a raiva existe dentro de mim como uma semente. Então, nós temos essas sementinhas todas. Temos as sementes da raiva, do mal-estar, da tristeza, da mágoa. Temos a semente da paz, da alegria, do amor, da gratidão. Essas sementes estão todas connosco. Neste momento estamos a nutrir talvez um bocadinho de paz, porque a conversa está boa, e então essa semente está presente no nível consciente da minha mente e está manifesta, e eu estou em paz. A semente da raiva está no nível, vamos dizer, eu não gosto de dizer inconsciente, está na minha mente armazenadora, está lá, porque eu não estou a regá-la neste momento, ela não está manifesta e eu não estou a senti-la. Mas existe uma parte da minha mente que é um armazém que contém todas essas sementes de todos os sentimentos e emoções. E tudo o que acontece na minha vida depende de causas e condições. Então, as causas são as sementes que eu tenho dentro de mim e as condições é aquilo que está a acontecer verdadeiramente, não é, no mundo físico. Então, nós agora, aqui, nesta sala, criamos as condições para que surja entendimento, diálogo, alguma paz, compreensão. Então, esta sala e esta conversa e as perguntas que me estás a fazer são as condições, este ambiente criado são as condições, e o diálogo e a capacidade de gerar paz, compreensão, são as sementes que eu tenho dentro de mim e vocês têm dentro de vocês. Nesta conversa, nós estamos a nutrir essas sementes e a sala e este ambiente são as condições para que essas sementes possam prosperar. O lugar Bodhisattva é um sítio que tem as condições reunidas para que eu possa nutrir as minhas sementes de paz, de harmonia, de alegria, de quietude, de bem-estar. Então é um lugar que reúne condições. Por si só não basta, as condições não chegam, mas ajuda. Então, se eu estiver no meio da cidade do Porto, num dia muito confuso, com muito trânsito, é natural que essas condições me tragam irritação, falta de paciência, stress, não é? Porque
as condições que estão a acontecer aqui na cidade estão a nutrir essas sementes que estão na minha mente armazenadora e eu sinto. E se eu vou para um lugar no meio do campo, onde os afazeres são muito menos, onde não há tanta gente, não há movimento, condições estão criadas para que aquilo que existe dentro de mim, que é paz, surja com maior facilidade. Então, dito isto, o lugar de Bodhisattva é uma quinta que existe em Travanca, Sinfãs, a cerca de 1 hora aqui da cidade do Porto, que surgiu na minha vida há cerca de 11 anos atrás, na transição entre o meu caminho franciscano para depois encontrar o caminho budista. Eu e um grupo de pessoas procurávamos um sítio para podermos ter as condições para estarmos juntos, meditar e essencialmente estarmos juntos e fazermos algumas tarefas em conjunto. A ideia na altura era colocar em prática tudo o que tínhamos aprendido durante os anos em que estivemos nesse caminho franciscano. E não vou contar a história, senão eu não vou sair daqui, que ela é longa, através de coincidências e sincronicidades, veio ter às minhas mãos esse lugar, que não é meu, era um lugar que estava abandonado já há alguns anos. É uma quinta grande, são 24 hectares e estava num estado, há 5 anos que não estava a ser cuidada, então num estado mau, e nós fizemos a proposta e foi aceite, porque tínhamos todos rendimentos curtos, não é? Alugar uma quinta com 24 hectares não era para o nosso bolso. Fizemos a proposta de fazer um contrato comodato em que uma parte seria dada em valor e outra parte na reconstrução e remodelação da quinta, e o dono do espaço, que tem sido uma pessoa impecável connosco, permitiu que nós assim o fizéssemos. Então, primeiro começámos por restaurar, limpar. Foi um ano grande de muitas tarefas físicas para cuidar do espaço. Depois, durante uns anos, serviu como um espaço para essa comunidade, para os nossos encontros. E à medida que a comunidade foi, anicca, se desintegrando, claro, e terminou, já eu estava no caminho budista, já eu praticava meditação, e surgiu esta ideia de que eu poderia utilizar esse espaço, se tivesse pessoas que quisessem fazê-lo juntamente comigo, poderia utilizá-lo como um centro de retiros e proporcionar não só para mim as condições ideais para a prática, mas também para outras pessoas que quisessem sair do mundo convencional em que nós vivemos e da confusão do dia-a-dia, e ter um lugar onde por algumas horas elas podem entrar em contacto com as melhores sementes que têm dentro de si. Pronto, eu mais 2 pessoas resolvemos tentar, não é? E criar esse projeto, e tem sido uma agradável surpresa. Pronto, não buscamos, a associação que foi criada por trás a associação chama-se a Associação do Lugar Paxi Bem, porque é o vínculo que nós trazemos. Paxi Bem é uma expressão franciscana, e depois eu acrescentei-lhe o lugar do Bodhisattva. Bodhisattva é uma palavra que significa amigo do mundo. É aquele ser que já alcançou paz interior e é amigo do mundo, ou leva essa paz nas suas ações para beneficiar todos os outros. Então é o lugar onde cada pessoa é convidada a ser um pequeno Bodhisattva quando lá chega. Esta associação criada não tem fins lucrativos, então o objetivo mesmo é que o lugar esteja ao serviço para mim, que vou para lá praticar todas as semanas, e ao serviço de todos os grupos que lá chegam e que podem ter as condições criadas para praticar.
E nesse sentido, estamos lá, fez este ano 10 anos. Já há algum tempo. Sim. Há bocado estavas a falar, há pouco falaste da transição, se é que se pode chamar transição, da tua forma de ver, ou seja, da parte mais cristã, e depois houve esta transição para uma visão mais budista. Ou seja, foi difícil para ti ou seja, no cotidiano normal, ou seja, são conceitos, ideias diferentes, não é? Se calhar são muito similares, mas esta mudança foi difícil para ti? Não foi de todo, porque claro que teve que haver uma adaptação mental, não é? A novos conceitos, a novos ensinamentos, mas não foi, para mim surgiu como uma continuidade, não é? Do meu caminho, não tive dificuldade, porque na verdade é a minha forma de ver as diferentes religiões, porque o budismo nós até podemos olhar como uma religião, mas também podemos olhar simplesmente como um caminho de prática. Por acaso, por onde eu entrei, o caminho por onde eu entrei a estudar meditação budista tem a componente religiosa. Mas existe outras formas de entrar na meditação. Mas para mim, o que eu vejo é que diferentes seres, em diferentes partes do mundo, mediante culturas e estilos de vida e desenvolvimento de um povo, diferentes seres surgem com uma abordagem diferente àquilo que é o mesmo, que é conduzir-nos, não é, para a libertação. E no budismo há uma palavra bonita que é iluminação, que nem todas as religiões têm esse conceito, o conceito da iluminação, mas o conceito de libertação sim. Então, todos esses caminhos, seja budismo, cristianismo, judaísmo, esses ismos foram criados por nós, não é? Há um ser que surge em determinado momento e ele é de tal maneira inspirador que consegue atrair uma multidão que o segue. Mas ele, quando faz isso, quando ele está a praticar, claro. Okay? Ele não está a ensinar, tanto que os maiores mestres, eles não têm nada escrito por eles. E ele está a praticar. E o exemplo dele é tão forte e tão atrativo que há uma multidão que o segue. Em nenhum momento ele diz, a partir de hoje surgiu o cristianismo. Não há isso, não é? Há um mestre que surge e a luz que ele tem é tão grande que faz com que milhares o sigam. Depois ele morre e então começam a escrever tudo o que ele disse e dizem, isto é cristianismo. E outro diz, isto é budismo. Okay? E depois acham, mas o meu é melhor que o teu. E outros dizem, não, porque o meu mestre foi mais iluminado que o teu. E eles levavam para o mesmo sítio. Levavam para um lugar dentro de nós mesmos, onde nós já somos o nosso mestre e nós somos essa paz. E eles não nos levam para fora de nós. Claro, como nós somos seres dualistas, separamos tudo e comparamos tudo e depois queremos entender as religiões à luz daquilo que nós somos. Todos temos opiniões, mas na verdade eu acho que se nós fôssemos colocados na cultura, na base do ensinamento e tivéssemos a capacidade de absorvê-lo como ele realmente é e não como eu o vejo, sim. E depois a seguir fôssemos para outra cultura e nós perceberíamos que era o mesmo. E dentro de mim isso é uma certeza, não é algo que eu tenha que fabricar. Quando eu cheguei ao budismo, eu lembro-me que tive algumas dificuldades e tinha um mestre que dizia assim, aquilo que não entenderem coloquem na prateleira, não deitem fora, porque pensem, se há milhares de pessoas que utilizam isso como bom, por que vocês vão colocar no caixote do lixo? Coloquem na prateleira e pode ser que mais tarde venham a precisar e vão lá buscar. Isso faça sentido. E isso foi-me acontecendo, ou seja, houve coisas muito giras que me foram acontecendo no início de eu não sou capaz de dizer isto, okay? Eu não sou capaz de praticar isto.
É preciso coragem também. Mas depois eu fui colocando na prateleira e de repente vinha aquela palestra de um mestre e eu, fez-se luz. É tão simples, afinal é algo que eu já faço, é algo que eu já compreendo. E hoje, eu hoje acho que não tenho nenhuma dessas divisões dentro de mim. Hoje não faço nenhuma separação e tanto falo de cristianismo, como falo de budismo, como falo de meditação científica, se for necessário, porque não importa tanto qual é o método que nós seguimos, importa mais eu saber para onde vou. Porque quem não sabe para onde vai é uma Alice no País das Maravilhas. Qualquer caminho seja. Muito bem. E para terminar, pedimos sempre para o nosso convidado trazer um objeto que represente uma mudança positiva, não é? Na sua vida. Que possa determinar um marco de viragem, que represente uma mudança significativa na sua vida. E eu ia pedir para demonstrares o teu. Tu deste-me assim de repente eu pensei, fiz tantas mudanças na minha vida. Mas aí eu concentrei-me um bocadinho e percebi, se eu estou aqui hoje e se de certa forma podemos estar a gravar esta conversa com o objetivo de inspirar os outros a olharem para dentro de si mesmos e a procurarem a meditação ou o que é que lhe queiram chamar. Pois. Okay? Retiremos os rótulos e deixemos que as pessoas busquem paz interior dentro delas e que esta nossa conversa as inspire. E se é possível eu estar aqui hoje, eu devo a um momento muito especial na minha vida e então o que eu trago é uma katag. Eu vou explicar o que é. Então, isto é um lenço de algodão e é uma tradição budista oriental. E isto é oferecido, quando é oferecido de uma pessoa para um mestre, é oferecido em sinal de veneração e respeito, e normalmente esse mestre segura, abençoa e depois volta a devolver. E quando é oferecido de um mestre para um aluno ou alguém, ele coloca à volta do pescoço e é para desejar boa sorte do ponto de vista interior. Pois. É um gesto auspicioso. E esta katag tem uma história bonita porque ela foi entregue ao monge Legnan, que é um monge que vive no lugar Bodhisattva, que é da tradição tibetana, e foi-lhe entregue no dia da sua ordenação. Então foi a primeira vez que eu entrei num templo budista. Eu fui com ele à Inglaterra para o acompanhar nesse momento de transição da vida dele, em que ele foi ordenado monge. E há uma mestra, professora dele, que no final da ordenação vem e oferece-lhe esta katag, coloca-lhe a katag no pescoço, e depois quando nós chegamos, ele ofereceu-me. Então ela tem um significado muito especial para mim, porque marca a minha viragem. A partir deste momento, eu soube logo lá, dentro daquele templo que eu queria estudar budismo e eu queria entender porque é que aqueles seres que estavam à minha volta estavam todos tão felizes. Porque é que eles transbordavam paz. Naquele momento, se me dissessem assim, Carla, fica aqui e ordena-te monja, eu tinha dito, é hoje. Eu não me lembrava que tinha família, nem responsabilidades, nem uma empresa que ainda tinha naquela altura. E com essa determinação, quando eu cheguei a Portugal, eu fui em busca de estudar e de encontrar essa paz interior que eu vi naqueles seres todos, não é? Que estavam presentes naquele templo. E porque há uma ideia errada de religião, às vezes nós olhamos para pessoas que escolhem este caminho, não é? Escolhem a vida monástica, escolhem se ordenar como
Assim é fácil, não é? Saem deste mundo. O entendimento que eu tive lá foi muito mais profundo. Eles já entenderam quem são e para onde querem ir. E já entenderam que a vida que nós tentamos segurar com as mãos é como água que escorre e ela não fica. E que se eu não tornar a minha vida verdadeiramente significativa, okay? Se eu não tornar a minha vida uma vida feliz, para meu benefício e benefício dos outros, esta água toda vai se perder. Então foi uma inspiração muito grande e ainda continua a ser. A chegada do monge Legda na minha vida e a sua ordenação é um marco. É um marco para mim, então, uma katag. Como é que se diz? Desculpa. Katag. Kata, há quem se procurarem kata ou katag, okay? E representa um momento e uma bênção muito especial e acho que sem esse momento eu não estaria hoje aqui. Ótimo. Então ainda bem que ele te deu. Porque realmente não era menos um convidado, era complicado depois. Bem, e em jeito de despedida, porque realmente já estamos aqui há 3h30, não é? Não parece, passou tão rápido. Pois, realmente nós estamos muito mais tempo. Mas pronto, queria-te agradecer o facto de teres dispensado o teu tempo para estar aqui conversarmos e se calhar inspirar as pessoas que possam ouvir. Acho que pronto, uma pessoa faz as transições através dos momentos inspiradores. E agradecer-te. E pronto, até à próxima, não é? Não sei quem é que virá, ainda vou perguntar ao Pedro Neves, que é que ele vai decidir trazer até nós. Mas muito obrigado, Carla Neves. Quem agradece sou eu, a oportunidade que vocês me estão a dar de partilhar um bocadinho deste caminho e como em tudo que neste momento eu faço. O meu desejo mesmo é que seja inspirador para que outros possam chegar ao melhor de si. Muito bem, obrigado. Parabéns a vocês. Obrigado.